Olá, irmãos, bom dia. A graça e a paz de Deus seja com cada um de vocês. Primeiramente, pedimos que vocês se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos para que a mensagem chegue a cada vez mais pessoas. O texto para meditação está no livro de Tiago, capítulo 1, os versículos 14 e 15, que dizem o seguinte: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Amém? Muitas pessoas acreditam que a tentação, ela vem de Deus, que Deus usa certas coisas e pessoas ou situações para nos tentar, mas isso é um engano. Deus, ele não tenta ninguém. O que acontece é que Satanás conhece muito bem a palavra e também conhece aquilo que nós desejamos, aquilo que nós cobiçamos, aquilo que nos fere e aquilo que nos tira, do sério, que nos deixa nervosos, irritados, ou sabe aquele pecado que nós encobrimos muitas vezes. Então, por Satanás conhecer a palavra de Deus e por conhecer o terreno da nossa vida em relação ao pecado, ele vai usar exatamente aquilo que vai nos tirar do sério, vai nos tentar ou vai nos causar uma situação ali em que o pecado pode estar na nossa frente como algo brilhante e chamativo. Muitas vezes a gente tende a pensar que Deus ele não está se importando e está permitindo que Satanás faça determinadas coisas na nossa vida. Mas também não é assim. Deus ele está ao nosso lado a todo momento e na própria palavra diz, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aquilo que nós sabemos a respeito da Bíblia, da vontade de Deus, tem que estar muito bem fixada na nossa mente para nós podermos combater as tentações que Satanás coloca na nossa frente. Se nós sabemos que um pecado está ali bem à nossa frente, talvez uma mensagem, talvez um site, talvez uma situação em que você quer revidar algum mal, e você sabe que na palavra de Deus diz que isso é errado, você tem que ter na sua mente a palavra fixada e a fé em Deus de que Ele vai te ajudar a resistir a essa tentação. Então, se nós continuarmos ao lado do Senhor, se nós continuarmos lendo a sua palavra, meditando nos seus ensinamentos, nós vamos ter aí armamento suficiente para combater e resistir à tentação que chegue até nós. Deus ele não nos dá espírito de covardia. Ele está ao nosso lado para nos fortalecer, para nos ajudar. E quando nós aceitamos a Deus como nosso Senhor e Salvador, nós entendemos que nós erramos em determinadas coisas na nossa vida. Temos pecados, porque todos nós somos pecadores. Mas cada um de nós tem algo que, como dizem, sabemos onde o nosso calo aperta. Então nós sabemos quais são os pecados que nos tentam mais do que outros, digamos assim. Então, se nós temos a palavra de Deus, se nós entregamos nossa vida a Deus, nós temos que ter também uma mudança genuína. Nós não podemos continuar no pecado, nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas. Temos que permitir que Deus, em seu infinito poder, Ele nos molde e que nós possamos estar cada vez mais fortes para enfrentar as ciladas do inimigo. Então que você possa entender no dia de hoje que não é Deus que manda tentações para você. Ele pode permitir muitas vezes que Satanás nos tente para testar a nossa fé, para testar a nossa fidelidade a Deus, para também testar aquilo que nós estamos ali aprendendo na Bíblia e pôr em prática. Seja não revidar, seja não trair, seja não desejar o mal do seu próximo. Então, a tentação ela não vem de Deus. Satanás ele é muito ardiloso e conhece a palavra de Deus. Porque
porque afinal de contas ele era um anjo de luz. Então que você possa entender que Deus ele jamais vai abandonar você numa tentação, mas ele também vai pedir de você mudanças genuínas, e você não vai conseguir isso sozinho. Então que você possa no dia de hoje entregar sua vida a Deus, entender que Ele está ao seu lado, inclusive também nas tentações, e que se você permitir, Ele vai te ajudar a ter mudanças de comportamento, mudança de caráter, uma mudança verdadeira para que você seja um verdadeiro cristão e seja aí fortemente armado com a palavra de Deus diante de toda e qualquer situação de pecado. Vamos orar? Senhor meu Deus, te agradecemos por mais um dia, pelo teu cuidado, porque temos o armamento mais poderoso que nós podemos encontrar nessa vida, que é a tua palavra. Nos ajuda e esteja sempre conosco ao nosso lado para que a gente possa resistir às tentações que o inimigo tenta criar na nossa vida e que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia. Perdoa os nossos pecados, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.